paz do Senhor Jesus. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o teu joinha, o teu comentário e compartilhe esse vídeo para que ele alcance mais pessoas também, em nome de Jesus. Nesse vídeo de hoje, eu vou falar como você montar um sermão, tá bom? Você que deseja pregar, você que já prega, e você precisa ter uma direção no teu sermão, eu vou falar sobre como você montar o teu sermão. Antes de tudo isso, preciso te dizer, tá bom? O que é a pregação? Pregação é uma forma de você ensinar a palavra de Deus. Portanto, você que deseja pregar, você precisa entender que a tua pregação precisa ser ministrada de forma que as pessoas entendam o que você está falando, tá bom? Ou seja, é necessário que tenha uma boa dicção. Não adianta você pregar fazendo muito barulho sem que as pessoas entendam, porque se ela não compreender o que está sendo pregado, como que essa mensagem vai transformar a vida delas, tá bom? Então, se preocupa em fazer as coisas na vontade de Deus, tá bom? Da forma que Deus quer que nós façamos, de forma que as pessoas entendam e sejam transformadas por esta verdade. Gente, existem vários tipos de formas de se montar um sermão, tá bom? Eu quero te ajudar falando-se da seguinte forma: uma pregação aplicativa, tá bom? Em que você vai ser conduzido por Deus até um determinado texto e você vai, naquele texto, aqui é uma regrinha que você pode usar, tá bom? Você vai extrair 3 verdades ou 3 tópicos desse texto. Por que 3? Você pode selecionar 2, 1, 4, 5, enfim. Eu coloco 3 porque geralmente vai coincidir com o tempo que nos é dado para pregar nas igrejas, tá bom? Geralmente 40 minutos, para mais ou para menos um pouco. Então, 3 tópicos eu acho que é uma quantidade de tópicos ideais para que você traga uma pregação dentro de mais ou menos 40 minutos. Primeira coisa, você precisa tematizar a tua pregação. É necessário que você deixe um tema. Por quê? Porque o tema vai fazer com que as pessoas tenham curiosidade de saber sobre aquele tema, tá bom? Eu trouxe aqui um versículo bem conhecido, João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Dentro desse versículo aqui, você pode trazer o seguinte tema: só há salvação por meio de Cristo, tá bom? Então, como que eu poderia introduzir essa mensagem? Essa mensagem você já deu um tema: só há salvação por meio de Cristo. Então, você vai primeiro expor o estado do homem. Nós éramos assim, nós éramos assados, todos nós necessitamos de um Salvador, porque Paulo escreve aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, as pessoas vão se convencer que realmente só por meio de Cristo é a salvação. Você está introduzindo a tua mensagem. Aí você vai entrar na mensagem agora. E aqui, só nesse versículo, eu posso dividir ele em 3 tópicos. Primeiro, passado, presente e futuro. Então, a salvação nesses 3 ângulos. Passado, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Então, aqui eu já divido. O Cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. Então, fala de passado, desde que o mundo foi fundado. Isso no nosso relógio, no nosso cronograma, no nosso tempo, né? Então fala-se de passado. Então nós vamos falar que Deus já nos amou porque deu seu Filho unigênito desde o passado e tudo mais. Vamos abordar essa parte do versículo no passado. Então vamos falar sobre isso no passado. Trazendo isso para o presente, fala assim, que deu seu Filho unigênito. Então, quer dizer, fala-se do presente. Então, nós vemos do passado, nós já vamos trazendo a trajetória de Cristo até parar no presente. Ou seja, o momento em que Cristo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Então, nós vamos falar do sacrifício de Cristo, tudo que Ele fez, tudo que Ele passou, tudo que Ele sofreu por nós. Isso já é o presente deste versículo, tá bom?
daquela época, tá bom? Levando-se nós para aquela época. E aí finaliza o versículo dizendo assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fala no sentido de futuro, tá bom? Então quer dizer, eu dividi entre passado, presente e futuro. 3 tempos eu dividi esse versículo, a salvação em 3 tempos, tá bom? Então, importante, cada tópico do teu sermão é necessário, é importante que você contextualize ele com versículos, que vai fazer com que a tua pregação se torne uma pregação estruturada, tá bom? Então, no passado, diz que o cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. Opa, então tem coerência esse primeiro tópico. O segundo, falando sobre o sacrifício de Cristo, aí nós falamos que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Estou só dando um exemplo. Aí para o futuro, o tópico 3 da minha pregação, para que todos, aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Estou falando rápido para não ficar cansativo o vídeo, tá? Então aqui nós podemos falar, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 37, vai dizer: só mais um pouquinho de tempo que a de vir virá e não tardará. Então eu aqui destaquei esse versículo em três partes, falei sobre as 3, trouxe versículos que contextualizassem as 3, tivesse coerência, e eu trouxe uma interpretação também, tá bom? Você pode fazer isso com qualquer outro texto, tá bom? Você pode vir um texto sobre perdão, por exemplo, e você falar sobre 3 formas de perdão: o perdão ao meu próximo, o perdão a Deus e o perdão a mim mesmo. Então você pode falar dentro de um texto, você pode destacar um tema e separar ele em 3 tópicos. Ou você pode pegar um texto bíblico e você pode pegar aquele texto e extrair 3 verdades daquele texto e aplicar essas 3 verdades para a igreja, tá? Então, esse é a minha ajuda, tá bom? Essa é a minha explicação sobre como montar um sermão. Eu tenho um vídeo falando sobre 3 dicas para que você obtenha êxito na ministração da palavra de Deus. Então, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Vai lá, pega o link, assiste o vídeo. Esses 2 vídeos vão te dar muito conteúdo para que você desenvolva cada vez mais o teu chamado na área da ministração da palavra de Deus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Um forte abraço.